Bom dia. Tudo bem? Eu espero que o encontro esteja bom para vocês, que para mim está ótimo. Tá bom, não tá? Vai ficar melhor, eu garanto para vocês. Que a cada vez que a gente vai aprofundando na graça de Deus, vai melhorando. Meu nome é Neilton, como a irmã falou. Eu agora sou membro dessa região Caná, né? Morador de Bela Vista de Goiás, bem ali, 40 quilômetros, pertinho. Minha paróquia... Hã? É? Nossa, que maravilha! Hã? Bela Vista de Goiás. Minha paróquia também? Ô, glória! Minha paróquia, Nossa Senhora da Piedade. Meu grupo de oração acontece toda quinta-feira, às 19 horas, Nossa Senhora da Luz. E também sou membro do Ministério Pescadores de Homens. Deus me deu a graça e o chamado a ser missionário. Nós vamos falar um pouquinho sobre dom de línguas, ou dom de falar em línguas. Nós estamos numa formação, então eu costumo dizer o seguinte: se você tem dúvida, pergunta. Pode interromper no momento que eu estiver falando, levanta a mão, pergunta. Não sai daqui, já quer saber, pode falar. Diácono permanente casa. Isso aí a gente conversa depois, sobre o que eu vou estar falando. Mas diácono permanente pode casar. O diácono, aquele seminarista que está sendo preparado para ser padre, não. Outra coisa, esse dom, até os carismáticos mais velhos têm dificuldade com o dom de orar em línguas. Então, só uma curiosidade. Quem aqui fez seminário 1, agora mais recente? Muito bem. Quem fez seminário 1 aqui já tem tempo? Maravilha, maravilha. E quem aqui está atuando no grupo de oração? Está servindo no grupo de oração? Glória a Deus. Glória a Deus. Está vendo aí, né, ô Poliana? Quem não está, não levantou a mão, pode chamar, porque está pronto para servir. Amém? Então nosso tema é orar em línguas, ou dom de orar em línguas. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos falar ou pedir. Mas o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Romanos capítulo 8, versículo 26. Eu gostaria que você anotasse o que eu vou dizer para vocês, tá? Nossos itens serão, anota aí, o dom de orar em línguas. Segundo, a variedade do dom de línguas. Primeiro item, anota aí, o dom de orar em línguas. Segundo, a variedade do dom de línguas. Terceiro, a fundamentação específica. Quarto, a necessidade das línguas. E o quinto, a dinâmica da oração e do falar em línguas. A dinâmica da oração e do falar em línguas. Amém? Todo mundo conhece. Pega comigo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Amém ou misericórdia? Para facilitar, está antes do Apocalipse e depois de Gênesis. Está facinho de encontrar, não está, Roberto? Amém?
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. O dom de falar em línguas. Primeiro item, dom de falar em línguas. Conceito. Dom do Espírito Santo. O falar em línguas é um dom do Espírito Santo. Eu não preciso ter dúvida disso. Eu não preciso ter dúvida de falar em línguas, de orar em línguas, porque é um dom do Espírito Santo. É um dom que realmente ele é dentro de mim, que intercede por mim e ora a Deus. Lembra que o Roberto falou que a gente ia comentar sobre isso? Às vezes a gente tem muita dúvida em relação a isso, a oração em línguas. A oração em línguas, ela intercede por mim, junto ao Pai. Ela ora ao Pai por mim, ou seja, o Espírito Santo ora em mim ao Pai, pedindo aquilo que realmente eu necessito. Para quem é mãe e pai aqui, fica mais fácil. Tudo que o filho da gente pede, a gente entrega, a gente dá? Sim ou não? Sim ou não? Não, não é tudo que o filho pede que a gente dá, não. O povo aí costuma dizer que aquele que dá tudo que o filho pede, estraga o filho, não é? Deus é pai. Nós aprendemos isso no seminário 1, não foi? Sim ou não? Que Deus é pai, que Deus é o nosso pai, e Ele vai dar para nós aquilo que realmente é necessário para cada um de nós. Não adianta eu orar em espírito pensando, nossa, Deus podia me dar uma Ferrari. Não adianta. Porque também a oração em línguas, ela não tem e não é o nosso entendimento. Portanto, a oração em línguas é um dom do Espírito Santo. A oração em línguas também é um milagre. Abre para mim aí Marcos 16, versículo 17. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 17. Nós vamos fazer algumas leituras, e se você não conseguir acompanhar, escreva, para você ler depois, tá? Marcos 16, capítulo 16, versículo 17. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e estes ficarão curados. Palavra da salvação. Portanto, o dom de línguas também é um milagre. O dom de línguas é um milagre. O dom de línguas é uma intercessão no Espírito. O dom de línguas é uma intercessão no Espírito. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à minha fraqueza e intercede por mim com gemidos inefáveis. Romanos capítulo 8, versículo 27. Romanos capítulo 8, versículo 27. O dom de línguas é um dom espiritual. Está em 1 Coríntios, versículo 44, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4a. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. E aqui fica claro, eu estou orando em línguas, não é para a assembleia,
1 Coríntios capítulo 14, versículo 4a, ou seja, primeiro parágrafo. Portanto, aquele que ora em línguas, ele está orando para si. Todos os dons são para a igreja. Todos os dons são para a edificação da igreja. Mas a oração em línguas, ela abre aos dons, e a oração em línguas edifica a minha pessoa. Edifica a minha pessoa. A oração em línguas é a capacidade que o Espírito Santo nos dá para orarmos em línguas que não conhecemos. Em línguas... Oi? Romanos capítulo 14, versículo 4a, primeiro parágrafo. Portanto, o dom de línguas é a capacidade que o Espírito Santo nos dá para orarmos em línguas que não conhecemos. Se nós observarmos o Atos dos Apóstolos capítulo 2, naquele momento em que os apóstolos foram batizados no Espírito Santo, eles oraram em espírito e começaram a falar em novas línguas. Porém, as línguas que eles falavam era a língua daquele povo que estava lá. Várias tribos estavam presentes lá em Jerusalém, e eles falaram na língua de cada um, O Espírito Santo também é direção espiritual, diz o nosso catecismo da Igreja Católica. Anota aí, Catecismo da Igreja Católica, capítulo 2689. Capítulo 2689. Grupos de oração e até escolas de oração são hoje um dos sinais e um dos estímulos da renovação da oração na igreja, na condição de irem beber as fontes autênticas da oração cristã. A preocupação com a comunhão é sinal da verdadeira oração da igreja. Os primeiros cristãos, se nós estudarmos a nossa doutrina, os primeiros cristãos, eles oravam em línguas, sempre no início de cada reunião de oração, Santo Agostinho, ele tem um relato, ou seja, uma carta, que diz que eles oravam em exaltação no Espírito, oravam na exaltação do Espírito. Agora, segundo item, a variedade do dom de línguas. E nós temos dois: glossolalia e xenoglacia. Primeiro, glossolalia. Ele tem dois significados. Primeiro, e olha que eu busquei isso no Aurélio, tá? No dicionário. Dois significados. O primeiro, glosso, língua. E o segundo, lalia, dialeto. Glossolalia, língua, dialeto. A glossolalia é um dom sobrenatural das línguas. É um fenômeno também chamado de dom de línguas, em que o indivíduo emite uma série de sons ou palavras cujo sentido os ouvintes não podem compreender, sem o concurso do outro indivíduo que possua o dom de interpretação das línguas. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Volto a dizer, os ouvintes não compreendem, sem o concurso de outro indivíduo possa ou possua o dom da interpretação. A variedade de línguas desconhecidas de qualquer pessoa na terra nos dias de hoje, ou seja, são línguas estranhas. É também um fenômeno que se deu, sobretudo, na comunidade cristã de Corinto. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Lembra que o irmão falou, estudem o livro de Coríntios, capítulo 12 até o capítulo 14. Lá tem tudo sobre os carismas
e os dons, tá? Mas também na Cesareia, em Éfeso, não é a mesma coisa o que falar em outras línguas e o milagre de Pentecostes. Ou seja, por quê? Porque a glossolalia são línguas estranhas. Já o milagre de Pentecostes, eles falavam na língua de cada tribo que estava lá. Ok? E agora, xenoglacia. Xenoglacia. Xenoglacia, do grego, o xen significa estranho ou estrangeiro. E gloss, língua, aquilo que eu falei. Consiste no falar de forma espontânea. Espontânea. Xenoglacia. De forma espontânea. Em língua ou línguas que não foram aprendidas. Imagina só. E aqui eu trouxe até um exemplo seguinte. Você vai lá para a Alemanha, né? E pela ação do Espírito Santo você começa a falar. E eu falo de ir para a Alemanha como missionário. Cada um de nós somos missionários. Somos chamados ao quê? A evangelizar. E aí você é chamado a ir lá para a Alemanha. João Marcos foi chamado para ir lá para a Alemanha. Né, João Marcos? Ele chega lá, ele nunca fez nenhum curso de alemão, nunca conviveu com alemães, mas ele chega lá e começa a anunciar a boa nova do reino de Deus na língua em que eles falam, os alemães. Que na verdade eu coloquei aqui alemão, mas eu não sei nem o nome da língua do alemão. Não sei. Mas você começa a falar na língua deles. E eles começam a entender perfeitamente aquilo em que você fala. Ou seja, a xenoglacia é um milagre que Deus concede àqueles que, batizados no Espírito Santo, possam anunciar a boa nova do reino de Deus na língua daqueles que são daquele lugar. Assim aconteceu com os discípulos, ou seja, os apóstolos. Eles ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Judeus, prosélitos, cretentes, árabes, ouviam publicar as boas novas do reino de Deus na língua deles. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 10. Até aqui, estou indo muito depressa? Ou está dando para entender? Sim ou não? Tranquilo? Ótimo. Então nós vamos à fundamentação específica da oração em línguas. A fundamentação. E aí eu fui buscar onde? No nosso documento da Igreja Católica, que é o Catecismo da Igreja Católica. Anota aí, Catecismo número 2003. Catecismo da Igreja Católica, número 2003. Depois você pega lá e lê. Diz o Catecismo: a graça é, antes de tudo, e principalmente, dom do Espírito Santo, que nos justifica e nos santifica, mas também compreende os dons que o Espírito nos dá para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar na salvação dos outros e no crescimento do corpo místico de Cristo, que é a igreja. São graças sacramentais, dons próprios dos diferentes sacramentos. São, além disso, as graças especiais, também chamadas de carismas, segundo o termo grego empregado por São Paulo, e que significa favor, dom gratuito, benefício. Qualquer que seja o seu caráter, por vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou o dom das línguas, os carismas estão ordenados para a graça santificante e têm por finalidade o bem comum da igreja. Estão a serviço da caridade que edifica
a igreja. A oração em línguas, portanto, é um dom que a própria igreja reconhece, que é dom do Espírito Santo. Agora, claro, eu preciso ter, nós vamos falar sobre isso, né? Eu preciso ter discernimento, né? Preciso ter discernimento. Sendo que eu não vou chegar na missa, e aqui eu abro espaço para falar sobre isso. Você assiste a missa ou participa da missa? Hã? Pode falar bem alto. Porque eu tenho sinceramente, eu tenho uma tristeza quando a pessoa vira para mim e fala assim: eu assisti a missa hoje. Geralmente no domingo tem o quê? Tem de manhã, tem corrida, não é? Tem corrida, você assistiu a corrida. No domingo ali por volta das 4 horas da tarde tem o quê? Os homens que gostam de falar, tem o quê? Futebol, se assistiu o futebol. Agora a missa, meu amigo, missa, minha querida amiga, eu participo. Por isso que é chamado de, quando eu vou na fila, após Jesus se entregar sobre aquele altar, eu comungo, porque é uma comunhão. Comunhão significa o quê? Participação. Então, se até aqui você tivesse dúvida, acabou essa dúvida. Você participa da missa, porque eu participo daquele sacrifício que Jesus renova cada domingo para mim. O que eu estava falando mesmo? O que eu ia falar mesmo? Está vendo que vocês estão perdidos e não estão acompanhando? O que eu estava falando? Não, antes disso. Antes disso, antes de participação da missa, o que eu estava falando? Está vendo só? Parabéns. Uma salva de palmas para ela. Muito bem, irmã, obrigado. Está vendo só ela que lembrou. A oração em línguas é reconhecida pela igreja. E aí eu falei o seguinte: você não vai chegar na missa, né, após a comunhão, você vai levantar os braços e começar a orar em línguas lá no meio do povo. Não pode. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Mas como o irmão falou, o Roberto, eu posso orar dentro do meu coração, baixinho com a minha mente. Eu sempre faço isso. Após uma oração contemplativa, eu começo a orar em línguas. E muitas vezes, e tem semana que a gente fica atordoado, fica atormentado, fica por causa do dia a dia do trabalho. No trabalho é tanta coisa que a gente, tanta dificuldade que a gente passa com o chefe, com as coisas do trabalho. A semana que também muitas vezes você passa por dificuldade financeira, passa por tanta coisa. Chega na missa, é o momento de você estar com Deus. E a oração em línguas vai justamente fazer esse encontro com o Senhor, e aquilo que você precisava durante aquela semana e que você precisa na próxima semana, ela justamente vai te dar ligação direta. Eu costumo dizer ligação direta, porque hoje em dia a gente tem o WhatsApp, não é? A oração em línguas é o WhatsApp que você tem com Deus, com Jesus. É o WhatsApp. Por quê? Você começa a orar em línguas ali, Deus já sabe o que você precisa. Ele só vai simplesmente te dar a resposta. Te dar a resposta. Ele vai mandar para você uma carinha bem feliz. Um emoji, isso, bem feliz. Certa vez, por que eu tenho tanto, eu gosto tanto de falar sobre esse tema? Pelo seguinte, essa é a oração que mais me fez e me deu a graça do crescimento espiritual. Quando eu fiz o seminário 1, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu comecei eu queria essa graça para mim, mas e acontece, né? Aqueles que fez o seminário 1, muitas vezes no dia, né, do batismo no Espírito Santo, da efusão no Espírito Santo, muitas vezes a gente não consegue orar em línguas. E aí eu fiquei, muitas vezes eu ficava: Senhor, mas eu quero, Senhor, como que eu faço? E eu ficava com aquilo na cabeça, e eu ia para o serviço. Naquela época eu não tinha carro, eu ia para o serviço de ônibus. E aí eu ia rezando o terço, né? Eu ia rezando o terço no ônibus e ficava pedindo para Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, ela é cheia do Espírito Santo, não é?
Ela chegou, quando ela chegou lá na casa de Abraão, foi Abraão? Hã? Ah, foi na casa de Isabel. Era só para ver se você estava prestando atenção. Quando ela chegou na casa de Isabel, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Um batismo no Espírito Santo. Isabel foi batizada no Espírito Santo, porque não tem como, a própria palavra de Deus fala, não tem como, se for pela ação do Espírito Santo, você dizer, Jesus é o Senhor, Jesus seja bendito. E ela disse, bendita és tu entre as mulheres, por quê? Porque acreditou, bendito é o fruto do teu ventre. Não foi assim que ela falou? Foi pela ação do Espírito Santo, ela foi batizada. Mas muitas vezes a gente não consegue ter essa graça no momento em que a gente é batizado. E eu ficava pedindo ao Senhor, Senhor, me dá essa graça. Eu quero orar em espírito. E eu ficava estudando aquela palavra que diz assim, ó, o Espírito ora em nós com gemidos inefáveis. Puxa vida, Senhor, mas como que eu faço? Será que eu... Aí eu ficava assim, ó, lá o tempo todo. Fazia. Às vezes a gente pensa assim, mas eu fazia. E eu ficava na minha cabeça fazendo aquela oração. Aí certa vez, eu cheguei num encontro, né? Um encontro que eu falo, um encontro de família. Um encontro de família, a gente fazendo uma festa de aniversário, né? E como eu já estava há muito tempo no grupo de oração, toda semana ia e tal, aí minha família pegou e me chamou para fazer oração. Olha que maravilha. 50% da família é protestante. 50% da minha família é protestante. Mas eles viraram para mim e falaram assim, Neilton, faz a oração para nós. Naquele momento o coração chega e fez assim, ó. Eu acho que eu estava para sair aqui, ó. E eu fiquei pensando, puxa vida, o que eu vou falar? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não posso orar, eu não posso rezar a Ave Maria. Eu tenho que rezar um Pai Nosso. Mas antes eu tenho que falar alguma coisa. Mas o que eu falo? Meu Deus do céu. E ali naquele momento, né, eu pedi para todo mundo pegar nas mãos. E aí eu falei assim, gente, nós estamos aqui reunidos para celebrar. E não tem melhor celebração do que aquela em que nós pedimos o Espírito Santo. Naquele momento em que, no meu coração, eu abri a ação do Espírito Santo, foi a primeira vez que eu orei em línguas. Aí você pensa assim, puxa vida, mas você orou na frente dos seus familiares? Pois é, foi. A família que era protestante já sabia, já conhecia isso, né? Mas alguns ficaram assim, mas esse cara está doido. Mas foi naquele momento em que realmente a oração veio ao meu coração. Ou seja, para orar em línguas, eu preciso o quê então? Abrir o meu coração. Ou seja, em espírito e verdade, é falar aquilo que está no seu coração, de verdade. Amém? A necessidade do dom das línguas. A necessidade do dom das línguas. Essa necessidade é conhecida pelos seguintes fatos. Anota aí. Primeiro, coloca-nos em intimidade com Deus. Ela é necessária porque ela me coloca em intimidade com o Senhor. E uma intimidade real com o Senhor. Abre-me, ou abre-nos aos demais carismas. É pela oração em línguas que eu me abro aos outros dons. Com ela, o Espírito Santo nos socorre. Ou seja, o próprio São Paulo nos ensinou isso. Quando ele disse, outros sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Porque não sabemos o que pedir. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. É também veículo de inspiração. Jair, vem, faz favor aqui um pouquinho, irmão. É também veículo de inspiração. E essa é o que eu mais gosto. A oração no Espírito, ou seja, a oração de línguas, ou a oração das línguas, ou como você conhecer a oração do dom de línguas, ela é uma oração de inspiração, de moção, revelação de toques divinos, que vem, conhece as nossas intenções, e se ao mesmo tempo
nós queremos algumas coisas? Não, ela pede aquilo que é necessário para cada um de nós. E principalmente nos dá sabedoria, e se do mais alto dos céus vós não lhes enviasse o vosso Santo Espírito. Diz sabedoria, capítulo 6. Com ela, a oração em línguas, com ela o Espírito Santo constrói nossa santidade. Quem quer ser santo aqui, levanta a mão. Quem quer ser santo aqui, levanta a mão. Deixa eu dar uma notícia para você. Nós só vamos conseguir chegar no céu com o tamanho da nossa santidade. Mas talvez você pense assim, puxa vida, quer dizer que para ir para o céu tem que ser santo? Tem. Mas ações de santidade pode ser trocada por ações justas, ações verdadeiras. Reconhecer que eu preciso fazer do outro feliz para que eu possa ser feliz. Isso são ações de santidade. E a oração em línguas, ela constrói a nossa santidade. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a assembleia. Portanto, eu preciso orar em línguas para a edificação da igreja. A oração em línguas também é importante, esse dom de línguas é importante. O dom das línguas tem, portanto, a importância fundamental no enriquecimento espiritual. Ele constrói para a renovação da vida pessoal, na medida em que se constrói em ação misteriosa e amorosa de Deus. É possível indicar alguns benefícios do dom de línguas. Primeiro, favorece a intimidade com Deus sem necessidade de pensar, formular preces ou palavras. Eu não preciso formular palavras, basta eu orar em línguas. Outras vezes, ao começarmos a orar, também não sabemos o que dizer. Ela, ou seja, o Espírito Santo, através do dom de línguas, vem em auxílio corrigindo toda essa imperfeição. Abre a pessoa para os demais carismas, como eu disse, ajuda a orar por determinada ocasião e também um dom de unidade entre os cristãos. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniram-se, muita gente maravilhava-se de que cada um dos apóstolos falavam na sua língua pátria. Ela reúne. Por isso que na oração do grupo de oração, a gente ora em línguas. Ela abre e reúne o povo para louvar e adorar ao Deus. Também a oração em línguas, ela é uma oração de adoração. É uma oração de adoração. É uma oração de aclamação. Aí, último item, para a gente poder entrar na dinâmica da oração. A dinâmica da oração e do falar em línguas. Dinâmica da oração e do falar em línguas. Como eu disse antes, e eu sempre olho, eu sempre observo. Deus me deu essa graça de poder sempre, ou seja, igual o Roberto estava falando, cada um de nós recebe de Deus um dom. O meu é pregação, mas o dom que realmente Deus me deu, assim, efuso mesmo, é o dom do discernimento. Tanto que, às vezes eu costumo sentar lá atrás no grupo de oração e fico observando, para ver a necessidade do povo. E Deus sempre fala. Sempre fala. Talvez você pense assim, mas eu quero o dom da cura, porque vai ser maravilhoso, né? Eu chegar lá no grupo de oração, colocar a mão na cabeça do fulano e falar assim, está curado, em nome de Jesus. A gente tem esse sonho mesmo. Tem. Não porque a gente vai ser
curandeiro. Não, porque a gente vê a pessoa sofrendo, né? Vê a pessoa sofrendo ali. Eu fui num grupo de oração uma vez, gente, e era triste a situação de uma senhora que eu vi lá. Ela estava sentada na terceira cadeira, e aí eles colocaram era um banco, né? E eles colocaram uma cadeira de plástico do lado, assim. Ela sentava na beirada, e aí ela colocou a perna para o lado de fora, em cima da cadeira. E a a perna dela estava bichando, já estava dando bicho, de tantas feridas que ela tinha. E ela falou assim: olha, eu acho que eu vou. O médico falou que eu acho que vai dar. Como é que chama? Que tem que cortar. Hã? Não, mas como é que é o nome da doença, gente? Agora eu esqueci. Não é granguena. É que vai ficando, a carne vai apodrecendo. Necrosar, isso. Vai necrosar. E eu falei: puxa vida, irmã. E aí eu estava lá pregando, né? E ela pegou e falou assim: você reza para mim? Eu falei: rezo. E aí naquele momento, naquele momento em que eu rezei para ela, eu desejei no coração de olhar para aquela mulher e falar assim: olha, em nome de Jesus, sua perna está curada. Mas eu disse: olha, irmã, eu tenho certeza de que Deus vai te dar a graça da cura. Por isso nós vamos rezar pedindo isso. E Deus constituiu os médicos como aqueles que podem salvar a nossa vida, curar as nossas enfermidades. E assim eu rezei com ela. Rezei e fui embora. Passado muito tempo eu voltei naquele grupo de oração. Aí ela pegou e falou assim: não, o médico descobriu o que estava dando aquelas feridas. E aí eu fui curada. Aí naquele momento eu lembrei da oração que eu fiz para ela, de que muitas vezes a gente não tem o dom da cura, mas a gente lembra pelo discernimento de que Deus constituiu pessoas que estudam para isso. Mas o que eu fiz naquele momento? Eu encorajei o coração dela. Eu dei esperança. Eu dei esperança para ela. Eu não sabia o que falar. Eu orei em línguas. Eu coloquei a mão na cabeça dela e orei em línguas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo foi encorajando o coração daquela senhora. Mas ela foi curada. Aquelas feridas foram saradas e ela está andando, não precisou cortar a perna. Amém? Então, a dinâmica da oração em línguas. Primeiro, o Espírito Santo. Todos ficaram cheios do? Fala no Ato dos Apóstolos. Então eu preciso estar cheio do? Só que eu preciso estar cheio do Espírito Santo? Desse jeito? Aqui, dá para ver, não dá? O copo não está cheio. O copo está só mais ou menos, né? Ainda cabe muita coisa ainda. Ser cheio do Espírito Santo é ser transbordante. Para que esse transbordar encha as pessoas. Portanto, primeiro, a moção do Espírito Santo. Convence-nos a desejar orar em línguas. Desejar orar em línguas. Segundo, a inspiração. Dá-nos a ideia de falar ou orar em línguas. Terceiro, o idioma. A gente pensa: orar em línguas eu preciso falar igual o pessoal lá do Oriente Médio, né? Tem que falar igualzinho eles. Não, você não precisa falar igual eles. Orar em línguas é você abrir a boca e falar o que vem ao seu coração. Portanto, as palavras e a estrutura linguística, ou seja, eu preciso só deixar que a minha língua seja canal. E por último, ajuda-nos a fazer a nossa parte. E do ser humano, esse é o interessante: aceitar a moção. Lembra que no início eu falei sobre isso? Que tem carismático, que tem muitos anos de renovação e não ora em língua. Sabe por que não ora em língua? Porque não aceita a oração. Não aceita. Não, isso não é de Deus. Não, isso não é da igreja.
Eu te dei aqui fundamentação bíblica e fundamentação da nossa doutrina católica. Portanto, aceitar a moção e desejar orar. Depois, aceitar a inspiração e decidir a orar. Eu preciso também aceitar e decidir a orar. Terceiro, executar gestos mecânicos. Abrir a boca e mover a língua. Movimentar os lábios, produzir sons com as cordas vocais. Eu comecei na Renovação Carismática Católica há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Então eu tenho 3 filhos. Eu tenho um rapaz, aliás, primeira mais velha. Eu tenho uma filha, ela tem 27 anos. Tenho um rapaz de 24 anos. E tenho um rapazinho de 17. Por estar na Renovação Carismática, eu e a minha esposa, o que a gente fazia? A gente orava em casa. E aí a gente orava em línguas com os nossos filhos. Agora a gente faz isso com os netos. Agora a gente faz isso com os netinhos. Sendo assim, já estou terminando. Falta só 5 páginas. Brincadeira. A gente juntava todo mundo, né, fazia uma roda, e aí a gente começava a cantar. Quando a gente cantava, a criança muitas vezes ela vai aprendendo, não é? Aprende a cantar, e aí a gente começava a fazer assim. Meus filhos aprenderam a orar em línguas assim. Minha netinha, ela tem 3 anos. Se você vê minha netinha orar em língua, você fica louco. Ela começa, primeiro a gente canta uma música que ela ama, que é aquela música da Celina Borges, Posso, né? Posso, tudo posso. E aí a gente termina de cantar e a gente começa a orar. Gente, é impressionante. Faça isso com seus filhos. Neilton, meus filhos tá velho, faça assim mesmo. Porque a oração em línguas, ela abre o coração para poder receber graças de Deus, bênçãos de Deus. Recapitulando, só para relembrar. O dom de orar em línguas é um dom do Espírito Santo. A variedade dos dons das línguas tem a xenoglacia e a glossolalia. A necessidade dos dons das línguas, eu preciso, é necessário para mim, para minha edificação. E a dinâmica de orar em línguas, ou do falar em línguas. O orar em línguas foi um dom abundante na igreja, na nossa igreja, no passado. É normal um católico exercê-lo, pois nós o recebemos no dia do nosso batismo. Dons infusos, juntamente com o seu doador, que é o próprio Espírito Santo. Portanto, todos nós podemos, nos dias atuais, orar em línguas com fé, amor e destemor. Para terminar, para a gente poder orar. Me recordei agora, tem que ter discernimento também na hora de orar. Por quê? Porque muitas vezes você está... O irmão falou da visita que ele foi, e aí estava orando para a pessoa de lado, né? E a mulher mesmo assim ainda chutou ele. Certa vez eu estava orando, eu sempre orava ou seja, rezando o terço. Sou mariano, não tem como não dizer que não sou. E aí eu rezando o terço no ônibus, e uma pessoa me encarando, o tempo todo me encarando. E aí eu desci no terminal do cruzeiro, era um rapaz mais alto do que eu, assim, do tamanho do Robertão. Aí o cara chegou em mim, falou assim: escuta, eu quero falar com você. Eu fiquei até com medo na hora, porque um cara grandão, moreno. Eu falei: meu Deus do céu. Aí ele virou para mim e falou assim: não, eu quero que você reza para mim. Aí no momento em que ele chegou para falar comigo, eu já comecei a orar em línguas na minha cabeça. E aí o Senhor falou no meu coração assim, ó: não põe a mão nessa pessoa, porque ele vai fazer o maior esquete aqui dentro do terminal. Aí a única coisa que eu falei para ele: ora, irmão, vamos fazer o seguinte,
Eu vou rezar por você uma Ave Maria, eu estou rezando 10, como é que é seu nome? Eu mostrei o texto para ele, ele pegou e falou. Eu falei, pode ficar tranquilo, que daqui até lá no Veiga Jardim eu vou estar rezando por você. Ele virou as costas e foi embora. Se eu não tivesse orado em línguas, eu não tinha abrido a ação de Deus. E ele não tinha falado comigo. Já pensou se eu tivesse colocado a mão naquele cara? Ele ia começar a fazer esquete no terminal, ia chamar a atenção, o povo ia ficar olhando e pensar o quê? Né? A oração em línguas é a porta de entrada para os outros dons.